Olá, revendedores! Como vocês estão? Eu sou a Duda, apresentadora do Gcast, e hoje eu tô com uma convidada mais que especial, a Patrícia, também conhecida como Pati para os mais íntimos. Ela é a líder do setor comercial aqui da Venda Direta, então hoje a gente vai ter um bate-papo, né? Falando um pouco sobre os bastidores da Venda Direta, sobre a Pati, sobre a trajetória dela aqui, mudanças para o futuro também com a vinda da Eudora. Seja bem-vinda, Pati! Oi, Duda, tudo bem? Prazer, obrigada pelo convite, né? Estar aqui com vocês. Então, tudo começou no Grupo Calata mesmo, foi em 2014, quando eu tive minha primeira oportunidade, né, dentro do grupo. Eu entrei e trabalhei no Boticário da 20 de setembro e depois eu fui para o Boticário da São José. Ali eu construí toda a minha história. Depois acabei saindo, né, por um período da empresa e quando voltei para uma oportunidade na Chili Beans, que também faz parte do mesmo grupo, mas daí uma área totalmente diferente, aonde ali na Chili a gente vê que vende mais saúde, né, porque daí já vem para a parte de óculos e além da estética Sim. Também tem a parte da visão. É uma procura diferente, Uma né? procura diferente, né, um público totalmente diferente, assim. Então daí lá já foi um outro desafio que eu tive, né, que foi entender primeiro esse mundo ótico que eu não conhecia, mas tive grandes pessoas dentro da equipe que me ajudaram, né, a crescer ali naquele ramo ótico e ali me desenvolvi. Depois tive uma outra trajetória e até que eu cheguei aqui na venda direta, né? Antes, quando eu trabalhava em loja, a venda direta era algo que a gente só ouvia falar, de fato a gente não sabia como que acontecia. Então, para mim, realmente, quando eu cheguei foi uma surpresa. Até os argumentos que a gente usa, as formas de falar de revendedor, enfim, é totalmente diferente de loja. Não tem coisas parecidas assim, mesmo sendo o mesmo grupo, né? Sim. Eu gosto de falar para as meninas hoje que eu acabo contratando que a única coisa que é parecida é o produto. Na verdade, a mesma coisa é o produto. O restante... Completamente diferente, Totalmente né? diferente. Sim. Quando eu entrei na VD aqui... eu entrei para ser assistente do nosso gestor, do Guilherme. Sim. E pegar em várias pontas, né? Tanto no espaço do revendedor, quanto ali com as meninas do time comercial. Só que depois as coisas foram tomando um outro rumo e eu fui me encaixando mais para onde era para mim estar de fato, né? Até que eu fiquei daí a responsabilidade de ser líder comercial ali do time e fazer com que esse time cresça cada vez mais, né? Sim. De lá pra cá a gente já teve algumas contratações, então a gente sente que realmente o time tá crescendo, tá expandindo, Sim. Muita novidade a gente tem. Com certeza. Com o revendedor, tanto pra gente internamente, né, aprender a trabalhar, e tudo isso também esperando a chegada de Eudora, né? Que vai ser com certeza. o grande evento do ano de 2025. Sim, tu já teve um grande trajeto, né? Tanto Sim. dentro do Grupo Boticário como dentro do Grupo Calata para chegar aqui, né? A parte que a gente conhece agora foi moldada aí por muitos locais de trabalho, muitas experiências, né? E com certeza isso contribuiu muito para hoje tu estar no cargo que tu tá atuando, né? E conseguir desempenhar isso da forma que tu desempenha, né? Pati, eu queria falar um pouquinho, né? Como o setor comercial ali que tu trabalha, ele é dividido, né? Temos ali várias divisões. Eu queria começar falando sobre o setor de inícios. Tá. Como que funciona o trajeto dos inícios, dos revendedores que estão começando a revender? Tá. Esse setor é um setor onde o revendedor tem o primeiro acesso, o primeiro contato, né, com a gente, com a marca. Ele é cuidado pela Maiara, que é a parte de central de inícios, e ali a Mai, ela conversa com o revendedor, ela sempre vai fazer a oferta de algo que seja mais vantajoso, já pensando na lucratividade dele mesmo, então ela sempre tem uns combos assim mais atrativos para esse revendedor. E ali ela explica, né, basicamente como ele chegou e o que ele precisa fazer daqui para frente. Sim. Depois disso, ele já cai para um setor que carinhosamente a gente chama de berçário. Porque é bem o que a palavra diz, né? A hora de cuidar desse revendedor, ajudar esse revendedor para que ele venha subir. Dar os primeiros passos dar os ali, primeiros né? passos, exatamente. Aí ele cai nesse setor dos berçários e ali ele tira todas as dúvidas dele.
Porque sim, é normal. O revendedor Com que certeza. entra, ele não sabe de fato como fazer para revender. Às vezes é coisas que depois fica muito óbvio, mas para quem tá chegando, não é tão óbvio assim. Sim. Também saber de lucratividade, eles gostam muito de entender como que funciona, se vão pagar a parte do valor, se tem alguma conta que vai ser depositada. Então, para tudo isso, tem uma supervisora que vai cuidar do cadastro dele e vai ensinar ele como trabalhar dentro da revenda. Sim. Até que ele assuma um outro papel aqui dentro, que deve ser os pratas, que daí lá, sim, aí a linguagem já começa a ser diferente. Ali a gente já tem uma pessoa que visa ser um empreendedor dentro do negócio. Então, para isso já tem ali as meninas, que no momento é a Carol e a Maria, que cuidam desse revendedor, ensinando mesmo como ele lucrar mais com a revenda, como ele trabalhar a pronta entrega, porque essa é uma maneira muito fácil de ter os produtos, né? Sim, e acabar certeza. ofertando na hora certa e com um preço melhor também. Então ali as meninas já começam a trabalhar um empreendedor. Até que depois ele assume um novo papel ali, vira ouro e vai cada vez subindo mais. E daí já fica com uma supervisora, né? As nossas supervisoras, elas têm bastante tempo de casa. São pessoas que estão com a gente há 12 anos, 9 anos, há muito tempo. Então, assim, ó, elas têm propriedade de fala, elas sabem muito bem o que o revendedor de fato precisa. Sim. Elas já tiveram revendedores, diversos revendedores, então elas sabem mesmo como fazer esse revendedor crescer financeiramente e se manter. Porque às vezes eles conseguem crescer dentro da marca, mas não se manter. E com as supervisoras, de fato, ali eles já estão... Tem esse suporte, já né? tem esse suporte. A gente consegue entender dessa forma, né, que o revendedor que ele se cadastra, a partir do momento em que ele se cadastra, ele já tem um suporte e é um suporte que vai acompanhar ele, né, então, por todas as fases da revenda, né. Exatamente. Conforme ele vai evoluindo, esse suporte também se adequa à evolução dele, a como ele vai trabalhar, né? Exatamente. E também é muito interessante porque as supervisoras, né, que acabam sendo quem mais fica mais tempo com o revendedor, né? Porque ela é o Sim. teto máximo ali. Exatamente. A partir do ouro até o diamante, ele fica com a supervisora, né? Então, cria-se um vínculo, né? As supervisoras, elas conhecem os seus revendedores, os revendedores conhecem e têm carinho pelas supervisoras também. Então, é uma troca mútua. A gente vê essa conexão, né? Quais tu acha, Paty, assim, voltando ali para os inícios, que são os maiores desafios hoje em dia do setor dos inícios, né? O setor ali de cadastros. Hoje, na verdade, o maior desafio que as meninas têm é quando o revendedor ele chega muito cru, né? Que é normal. E que quando ele, de fato, não quer ser um revendedor, ele quer usar o cadastro para uso pessoal ou algo do tipo, que pode também. Só que daí, sim, a gente precisa entender ele, até para não ficar aquela comunicação maçante, porque a gente entende que ele não quer empreender, então, de fato, ele não quer comprar o que está com lucro extra, ele quer comprar aquilo que ele quer. Então, eu acho que é só essa parte mesmo de entender como tu chegou e qual o teu propósito dentro da venda direta. Sim. Aí, depois que ali a Maia, ela entende, né, o que ele necessita e os próximos passos dele, aí só vai, né? Teve uma facilidade enorme agora com o próprio Boticário na hora de finalizar os cadastros, indo à biometria facial. Então, hoje em dia, a gente já não pede mais a documentação do revendedor, até para cuidados, né, com essa documentação. Então, a gente não faz mais essa parte. Isso facilitou muito o processo e deixa as coisas cada vez mais seguras, tanto para nós, como empresa, quanto para o revendedor, de não precisar estar ali tirando foto de um documento dele, né, e enviando ali para a central de inícios. Até porque isso, dependendo da pessoa, cria até uma barreira, né? Uma hesitação em mandar, em ter a confiança, né? Sim. Ali no espaço a gente recebe muitos revendedores, na verdade, pessoas que querem se tornar, né, revendedores ou usar um cadastro para uso próprio, né? Que eles vêm com esse receio assim, essa moça aqui me chamou, sabe? Sim. É confiável, então até isso acaba facilitando muito o processo, né? Tanto pra gente como pro revendedor, como mesmo tu citou, né? Paty, como que é o teu dia a dia? Como que é a rotina do setor comercial ali? O dia a dia das meninas, cada uma, né, com o seu setor, com a sua demanda, mas basicamente
extrair o que a gente tem de melhor nas ofertas, nas lucratividades do dia para aquele revendedor, chamar o revendedor no detalhe, né, ofertando para ele aquele produto que ele vai ter uma vantagem diferente, né, naquele dia. Aqui no Bote acontecem muitas promoções relâmpagos, assim. Sim. Então a gente tem que estar sempre inovando, sempre buscando informação para não deixar o revendedor na ponta também sem essas informações valiosas, né, para ele. Então, de fato, é isso. As meninas começam atendendo o revendedor, tirando todas as dúvidas com relação a boleto, a entrega, tem as datas, né, os dias certinhos para as regiões para entregar, então elas sempre fazem comunicado para aquele revendedor, não perca, né, a compra hoje até as 4 para receber amanhã na tua cidade. Então, basicamente ter um público para trabalhar, e ali elas vão setorizando aqueles revendedores e começam a chamar de acordo com a necessidade daquele revendedor. Sim. Tem revendedor que já passou pedido no ciclo passado. Então, aqui, para esse revendedor, elas vão pegar o que tem de melhor e chamar esse revendedor. Agora, tem revendedores que estão há 5 ciclos sem passar. Então, para esse, a gente já tem uma estratégia diferente para fazer com que esse revendedor volte a ser ativo de novo nas vendas, né? Já em ligação, para de repente entender de verdade o porquê que ele está 5 ciclos sem passar pedido. Se ele conseguiu, de fato, vender aqueles produtos que ele comprou lá no início. Isso é muito importante, porque a gente não quer que o revendedor vire inadimplente. Então, a gente quer cuidar da saúde mesmo, do cadastro desse revendedor. Então, para isso, as meninas, elas têm todo um cronograma de trabalho para chamar de acordo com o público mesmo, sabe? Se ele é um que passou pedido agora ou se ele já tá um tempinho sem passar pedido dentro do ciclo. É um atendimento completamente personalizado, né? Sim, completamente personalizado. Isso é muito legal, porque isso também cria, né, aquela exclusividade para o revendedor, né? Inclusive, a gente também tem muitas promoções que às vezes são exclusivas para um cadastro, né? Então, a supervisora tá sempre ali preparada para apresentar as promoções, para te apresentar o que tem de vantagem, né? O que tu vai ter de melhor lucratividade naquele ciclo. Isso é muito interessante. Tinha colocado uma pergunta sobre a atuação das supervisoras, mas acabou que a gente já complementou aqui, né? Como é a divisão do setor comercial, que a gente também já conversou, né? Ali que temos os berçários, temos as meninas que cuidam do prata, as supervisoras e os inícios, né? Paty, ultimamente a gente teve, né, vários eventos que algumas supervisoras foram até os seus revendedores. Como que funciona? Até em alguns casos tem até situações de produtos consignados, né? Então, como que funciona esses eventos? A gente vê de acordo com a necessidade daquele revendedor, né? Eu vou dar um caso bem específico. Uma revendedora, ela abriu um negócio, ela abriu uma loja dela, colocando os nossos produtos ali. Então, a melhor forma dos clientes dela saber e conhecer o espaço dela, aonde está localizado dentro de Guaíba, o que ela tem a pronta entrega, é a gente ir até esse lugar. A gente tem uma parceria bem legal com a TVGO. Então, a gente marca com eles e leva a TVGO até esse espaço para que ela faça toda uma reportagem, né? Da onde está localizado, quem é a proprietária desse espaço. E assim, qual o intuito disso? Fazer com que as vendas desse revendedor subam. E que realmente ela seja uma empreendedora dentro do nosso negócio. Tudo dentro da venda direta é levar esse revendedor a ser um empreendedor, né? Então, todas as formas que a gente tem de fazer isso, de ajudar o revendedor, a gente faz. A gente até marcou ela nas redes sociais para que mais pessoas conhecessem, né, aonde estava localizado o espaço dela. A lojinha dela é incrível, linda. Então, assim, tudo já chama atenção para os produtos que ela tem lá dentro, né? Sim, com Aí, certeza. outro caso que a gente foi, era um evento que a gente foi para maquiar as clientes, para tirarem foto dos produtos, das roupas que a nossa revendedora tinha lá no espaço dela. Então, a gente fez, aí a gente leva produtos consignados, porque caso queiram fechar a venda na hora, ela já vai ter os produtos, né? E depois a gente só chega e registra com autorização da nossa revendedora, né? Mas porque talvez se ela não tiver a pronta entrega, a gente perderia o time da venda ali. Então, a gente já leva aquele consignado, tudo que ela ficar ali no ato, a gente já depois só registra para ela. E daí elas têm gostado bastante, assim, a procura tá sendo bem boa, porque elas estão vendo de fato o resultado, né? Que é divulgar mesmo o trabalho delas usando a nossa marca. Sim, até porque antigamente, né, bem curioso, que antes a forma de trabalhar era diferente, né? As supervisoras tinham um trabalho bem mais pessoal, né? Elas iam até a casa do revendedor, bem né? mais.
Então é uma coisa que a gente evolui para os dias de hoje, né? Para a necessidade do dia de hoje. Os teus setores ali, na verdade isso a gente já falou um pouco também, que os setores trabalham junto porque vai evoluindo, sim, né? Com a Eudora, Paty, o que vai mudar? O que as meninas já estão preparando, assim, como elas estão se preparando tanto para receber a base de revendedores novos, né, da Eudora, que temos muitos revendedores que são mono Eudora, sim, e também para receber, né, essa nova demanda de produtos, né, que é um portfólio muito completo, muito cheio de produtos de várias categorias, então exige, né, uma preparação. Como que vocês ali já estão se preparando para essa chegada? Então, a gente está se preparando como empresa em contratações. A gente fez algumas contratações para que o time não ficasse sobrecarregado com tantos revendedores e tendo uma demanda muito grande, né? Então, essa parte de contratação já está sendo feita, as meninas já estão chegando, conhecendo os produtos. Outra coisa que mudou também, foi implementado agora um sistema diferente de atendimento. Tudo isso para que a gente tenha uma personalização, que fique algo mais padronizado, um atendimento melhor lá na ponta para o revendedor. Então, isso daí também é uma ferramenta que começou agora para receber a Eudora, né? Para ter uma coisa melhor, assim, para essas revendedoras. E também a gente vai ter no mês que vem agora um treinamento presencial para conhecer de fato os produtos, o detalhe dos produtos, né? Para saber na hora que o revendedor perguntar por que comprar Ciage ao invés de comprar Cuide-se Bem? A gente ter propriedade de fala para dizer, né? Sim. O porquê dessa marca e dessa daqui ser uma linha mais secundária, enfim. Então, a gente está se preparando dessa forma para receber a Eudora, que vai ser um sucesso. Sim, com certeza. A gente já tá todo mundo muito ansioso, sim, né? Os sim, preparativos vão chegando e a gente também vai ficando cada vez mais ansiosa para ter a chegada dessa grande marca, dessa grande base de revendedores, né? Paty, falando um pouco mais sobre resultados, né? E impacto. Qual tu considera o diferencial do setor comercial, assim? Claro, a gente sabe que tem ali, né, o setor do espaço, que a gente tem o atendimento mais presencial, a gente tem o setor da logística. Qual seria o diferencial para os resultados, em geral, do setor comercial? Eu acho que o setor comercial, ele é visto pelo revendedor de uma forma diferente. Por quê? Porque toda a comunicação que as meninas fazem tem um impacto em vendas, né? A gente às vezes faz até troca de telefone, porque às vezes o revendedor perdeu o número, enfim, a gente pega outro telefone para ligar para aquele revendedor. Sim. Só por ele não conhecer a pessoa que está ligando para ele, às vezes ele não atende ou não leva crédito na mensagem que chegou para ele, né? Então a gente vê que elas criaram uma conexão muito boa com os revendedores e de fato, tudo que elas falam, o revendedor acaba comprando a ideia, tem credibilidade, vê que faz sentido para ele, e isso impacta diretamente nas vendas, assim. Sim. Isso acontece muito a chegada de nota. A hora que entra uma nota no sistema, as revendedoras se preparam para aquele momento, tanto é que as meninas avisam, né? Nota no sistema às 10. A gente sente que o revendedor está preparado, porque 10h20 a gente já está com um boom ali no faturamento, né? Então, eu acredito que a palavra das meninas tem uma força, né, para esse revendedor e uma confiança, principalmente. O revendedor confia no time comercial e é isso que dá o diferencial no faturamento. Até eu ia citar que o impacto desses relacionamentos com os revendedores, né? Sim. Faz completamente toda a diferença. O revendedor conhecer, ter uma parceria, uma amizade com o supervisor, né, com a supervisora ali. E são revendedores que muitas vezes estão na base delas há muito tempo, né, que já se conhecem há muito tempo. Então, realmente tem essa confiança, tem essa parceria, né? É de fato uma parceira de trabalho, alguém que te ajuda, até mesmo visto como uma ferramenta para o revendedor, né? Assim, o revendedor, ele tá ali, ele precisa de um auxílio, ele tem a supervisora que ele entra em contato para saber o preço de alguma coisa, para saber o lucro de algum produto, né? Então, eu acredito que realmente faça total diferença esse relacionamento, né? O que tu espera em geral, Paty, com o futuro, né? Com essa chegada da Eudora? Eu espero que
as linhas se complementem, né? Porque às vezes a gente tem falta de alguns produtos e a gente sabe que isso acaba frustrando o revendedor lá na ponta, né? Então eu espero que sim, que quando a gente não conseguir pelo Boticário, a gente consiga entregar para ele por Eudora, né? Tanto em linha de maquiagem, perfumaria, linha de cabelo, né? A gente sabe que a Eudora vem aí forte com essa linha de cabelo, maquiagem também, né? Tendo marcas como Nina Secrets, que é muito conhecida no mercado hoje. Então, o que de fato eu espero mesmo é que lá na ponta a gente consiga entregar para esse revendedor, unindo essas duas marcas assim fortes e entregar para ele um bom resultado para que ele consiga fazer as vendas dele com qualidade e a gente consiga manter esse parceiro de negócio, né? Porque é exatamente isso que a gente pensa para o futuro, é ter cada vez mais parceiros de negócio, mas a gente sabe que para isso a gente precisa entregar o produto e o que eu espero é isso, que essas duas linhas se complementem a ponto de sanar o que ele precisa lá na ponta. Perfeito, achei muito bem colocado, porque realmente o problema com a ruptura, ela existe, né? Existe. A gente sabe, a gente aceita ela e a gente tenta driblar ela, exatamente, né? Mas a questão da vinda da Eudora vai facilitar muito a nossa vida, né? Porque às vezes não tendo um produto, a gente consegue sanar a necessidade com um outro produto, uma outra linha. Então, ser um revendedor multimarcas, de fato, significa isso, né? Significa tu conseguir sanar as necessidades do teu cliente com diferentes marcas, com diferentes produtos. Exatamente. Né? Paty, por hoje seria isso que eu queria te perguntar. Foi muito legal o nosso bate-papo. Foi uma conversa mais rápida, assim, para vocês entenderem como de fato funciona o setor comercial, né? Foi um prazer te ter aqui comigo hoje, Paty. Muito obrigada pela presença. Pelo convite, por poder mostrar lá na ponta, né? Como a gente trabalha aqui. Parece que fica um pouquinho escondida, mas de fato a gente tá ali, né? Chamando esse revendedor diariamente, mostrando para ele de lucratividade, enfim. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade de poder mostrar um pouquinho o que a gente faz no dia a dia. Sim, e mostrar esse setor tão importante, né? Para a venda direta, que faz parte ali, é uma das grandes engrenagens pra gente girar aqui, né? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma visita muito proveitosa da Paty aqui no GCast hoje, né? Espero que vocês consigam absorver muitas informações, que seja de bom uso para vocês, revendedores. Gente, comentem bastante, curtam, deixem o like no vídeo, que isso ajuda bastante a gente. Compartilhem também com os seus outros colegas revendedores. Isso faz toda a diferença e apoia muito esse trabalho que a gente vem tentando cada vez mais trazer para auxiliar vocês também, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção para quem ficou até aqui. Se quiserem também trazer sugestões de convidados, nós estamos sempre abertos. Tchau, tchau!